Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um programa Reflexões com Nadima Schneider. Eu espero que a semana tenha sido boa, maravilhosa, com muita saúde, com muita paz, com muita tranquilidade. Agradecendo a audiência de vocês, agradecendo o apoio de Carlos Schultz e seus incêndios incríveis, encomendas no 11 98687 4093. E também agradecendo o apoio de Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel, com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94 944 1425. Escolhi hoje um assunto que falamos muito sobre espelho. Então, quem é meu espelho? Temos aquela, posso dizer que seja crença, mas existe uma teoria, uma convicção de que eu preciso do outro para me enxergar, porque eu me enxergo através do outro. Somos espelhos uns dos outros em várias situações, tanto de características positivas quanto negativas. Mas a minha pergunta é sempre assim? 100% das vezes que uma característica de outra pessoa me chama atenção é algo que eu tenho? Será que é sempre assim? Será que é o tempo todo assim? Exemplo. Essa semana inteira teve uma comoção muito grande na internet, também na imprensa tradicional, sobre a história do cachorro-orelha. Realmente uma atitude absolutamente abominável. Não tem nem o que comentar sobre isso. O quanto isso mobilizou grupos de pessoas, tendo até uma manifestação na Avenida Paulista, várias postagens no Instagram, no Facebook, uma nova movimentação para penalidade, enfim. Mas a minha pergunta é, se isso indignou tantas pessoas, é porque nós temos dentro de nós esse grau de maldade também? Partindo do princípio que tudo é dual, que as polaridades vivem e convivem dentro de nós, que nota você dá para a sua bondade? 7, 8, a sua maldade vale 7 ou 8 também. Então, manifestar essa maldade não necessariamente é um ato de repressão, mas por que não olharmos para essa atitude de não termos uma atitude assim de maldade como o resultado de uma reforma interna, uma reforma de si em relação àquilo que você acredita como valores. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha torturado um bichinho lá na sua infância. Será? Será que em alguma outra encadernação você torturou animal, mas nessa aqui você já veio mais evoluído, então você não faz isso? Eu trouxe o exemplo do orelha porque
realmente um ato de violência muito grande. Mas quanta violência ainda tem no mundo e praticada por outros seres humanos? É sabido que crianças são estupradas todos os dias, no mundo inteiro, não é só Brasil. Tem algum movimento nesse sentido? Alguma comoção nesse sentido? Alguém faz alguma manifestação num domingo à tarde ou qualquer outro dia, pedindo medidas mais drásticas para os estupradores? Os estupradores são presos, são soltos dali 4, 5, 6 anos, estuprando de novo. Não importa a idade do estuprador. É um ato de violência muito grande. Mas eles continuam acontecendo. Então a minha pergunta aqui hoje é: por que algumas coisas nos deixam mais comovidos do que outras? O quanto nós nos identificamos ou não com aquilo que nós estamos revoltados? O quanto essas situações mexem com o nosso íntimo e que parte do nosso íntimo é mexida. Então, o quanto o outro é meu espelho, o quanto eu sou o espelho do outro. Será que necessariamente as coisas acontecem dessa maneira? Eu sempre preciso olhar para alguém, ver uma característica nesse alguém, entender ou aceitar ou assimilar que essa característica eu tenho, mas eu não olhei para ela com a mesma atenção, com a mesma objetividade e não me propus a mudar, a transmutar essa característica. Então, por isso que o título é De Quem Eu Sou Espelho. Ou quem é meu espelho? Porque nós convivemos com vários tipos de pessoas todos os dias. E nós colocamos, querendo ou não, alguns rótulos nessas pessoas, não é? Ah, fulano é super engraçado. Nossa, fulano é tão sério, tão sisudo. Difícil arrancar uma risadinha do fulano. Nossa, mas fulano é muito louca. Ela tem sempre uma história maluca para contar. E assim vai, né? Um amigo mais íntimo, você até fala um palavrão, mas você não tá querendo xingar, né? Oh, aquele cara é porreta, muito bom nisso. Então nós encontramos palavras tanto para elogiar quanto para criticar, e nós fazemos isso o tempo todo. Então será que todas as pessoas que eu elogio, os elogios que eu faço, são pontos positivos que eu tenho? Uma pessoa que você admira, ah, fulano de tal canta super bem, eu gostaria de cantar igual. Exemplo. Mas se a minha voz se eu sou desafinada, talvez se eu fizer uma escola de canto eu consiga cantar um pouquinho melhor. Mas não necessariamente quem eu admiro, eu tenho algo parecido. Da mesma forma, uma atitude violenta como essa que eu usei como exemplo, que me indignou, que me fez... Eu não fui, mas exemplo. Que levou pessoas às ruas e uma série de coisas. Será que essas pessoas têm isso dentro delas, não manifestado? Será que encontrou eco nessas pessoas? Então, o espelhamento, ele pode não ser 100%. Então, quando você está num grupo de mentalização, alguma coisa assim, de exercícios respiratórios,
conversas mais espiritualizadas e você traz uma questão parecida com essa, é muito comum dizer aceite, perdoe, entenda. Se você está vendo no outro porque está em você, será? Será que é 100% assim? Sempre vai ter, eu sempre vou carregar em mim aquilo que eu vejo no outro, mas eu não estou querendo ver. Será que é assim 100% do tempo? Essa é a minha pergunta. Então, até que ponto o espelhamento ocorre? O quanto isso acontece e passa despercebido, ou o quanto isso não é tão frequente, mas existe essa crença de que tudo que eu vejo no outro eu tenho. Da mesma forma, quando você faz algum tipo de mentalização, um tipo de exercício respiratório, uma autoanálise, também é pedido que você separe o que é seu e o que é do outro. Então, como você consegue, entre aspas, devolver aquilo que não é seu? A pessoa vem com muita raiva te xingando e tal, você conta até 10, até 20, procura ficar na neutralidade e não entra em embate. Aí você fica satisfeita, fala que bom, não discutir com fulano que eu sempre discutia. Então isso eu já superei em mim. Que bom. Então aí eu tô separando o que é meu e o que é do outro. Então o outro nesse momento não tá sendo meu espelho. Porque o outro veio para discutir, eu não discuti, eu obtive uma vitória em relação a mim mesma, né? Fui vitoriosa na minha empreitada, na minha decisão, na minha motivação em resolver, melhorar alguma característica que eu também carregava. Então o outro deixou de ser meu espelho nesse aspecto. Já não me considero uma pessoa que discute. Bom, eu consegui não discutir naquela situação X. Mas se eu conseguir uma vez, eu estou acreditando que eu vou conseguir uma segunda, uma terceira, uma quarta. E assim por diante, eu vou conseguir zerar o bate-boca, seja com quem for. Porque eu me propus a modificar isso. É uma batalha diária. Porque tem momentos que você está mais tranquilo, tem momentos que não, tem momentos que você está mais relaxado, tem momentos que não. Então, dependendo do que acontece, esse embate pode vir a ocorrer num outro momento, com uma outra pessoa, num outro lugar, numa outra situação. Então, mantermos a neutralidade, mantermos o nosso equilíbrio, mantermos a boca fechada, sem críticas, sem julgamentos, é uma busca que vai depender do que cada um espera de si próprio. Porém, se nós ficamos o tempo todo criticando todo mundo, nós estamos passando da medida. As críticas sempre vão existir, construtivas ou destrutivas. Impossível ficarmos absolutamente neutros diante de qualquer assunto que apareça na nossa rotina. Nós estamos o tempo todo fazendo julgamento. E o tempo todo nós estamos nos espelhando e pessoas estão se espelhando em nós. Mas
a minha questão aqui é até que ponto esse espelhamento acontece o tempo todo e em que intensidade. Agradecendo Carlos Schutz e seus incêndios incríveis, comendas no 11 98687 4093. Agradecendo também apoio de Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares. Consultas comigo no 11 94 944 1425. Continuando aqui, o quanto pessoas que você admira, você tem inveja. Uma invejazinha disfarçada. Características que temos, mas nós damos nomes diferentes dependendo da situação. Exemplo. Você fala que uma criança é teimosa. Uma outra criança com comportamento parecido, você pode falar, não, fulano é persistente. Onde termina a persistência e começa a teimosia. Onde termina a convicção e passa a ser fanatismo. Então, quando nós falamos tal pessoa é isso, é aquilo, o que nela me chamou a atenção? Para eu colocar naquele momento aquela etiqueta. Seja que a etiqueta tenha sido tanto elogio quanto crítica. Nossa, fulana estava linda ontem na festa. Aquele vestido lhe caiu super bem e tal. Que espelho tem aí? Estou elogiando a fulana que estava linda na festa, que aquele vestido ficou super bem. Mas não era eu quem estava usando aquele vestido. Eu estava usando um outro. Eu gostaria de estar usando aquele vestido ou um vestido parecido? Por outro lado, aí a fulana ontem na festa estava com uma roupa horrível. Aquele vestido não tem nada a ver com ela. Não combina nada com a idade dela, com o corpo dela, a cor. O que eu estou espelhando? Então, a meu ver, temos que tomar muito cuidado quando fechamos determinados conceitos. Então, o espelhamento existe, mas ele não acontece 100% o tempo todo, todos os dias do ano. E aquela velha frase, se cada um cuidar da própria vida, todo mundo fica melhor, mas fica todo mundo olhando para a vida do outro. O que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, quanto o outro está fazendo, e não olha para si mesmo. Então, quando você aponta alguma coisa, eu sempre lembro do Seu Nogueira. Ele foi diretor da Escola do Pensamento Esotérico, o pai do Rony Fon. Eu tive o privilégio de assistir algumas palestras dele. E numa delas, ele usou o exemplo do apontar. Quando você aponta o dedo para alguém, tem um dedo apontado para a pessoa e 3 para você. Então você é 3 vezes mais aquilo que você está falando que o outro é. Pensando nisso, pelo menos não apontar não aumenta a nossa carga. Mas nós ainda apontamos, né? Principalmente o professor quando vai dar bronca, a mãe quando vai dar bronca, fulano, você fez aqui, o dedinho tá ali. Então nós temos gestos, expressões e comportamentos que nos colocam, de um modo geral, numa posição acima, melhor do que aquela pessoa a quem estamos nos referindo,
de quem estamos comentando algo, tanto positivo quanto negativo? Será que nos colocamos numa postura melhor? Quando criticamos, muito provavelmente sim. Nossa, fulano é tão chato. Eu também sou chata. Posso não ser chata naquele aspecto, mas posso ser chata em outro. Então, necessariamente, quando eu detecto uma característica em alguém, é porque eu também a tenho? Será? Então, quem é meu espelho? Além daquele espelho que eu tenho em casa e para o qual eu nem sempre olho com atenção, porque o espelho reflete o que está do lado de fora. Mas o que eu carrego dentro de mim? Como está o meu olhar quando eu olho para o espelho? O que o meu olhar reflete? Dizem que os olhos são os espelhos da alma. Meu olhar é sereno? Meu olhar é tranquilo? Meu olhar é sossegado, equilibrado? Ou meu olhar é cansado, triste, pesado, raivoso, inquieto? Então, quantos comportamentos eu exemplifiquei aqui? Fulano é inquieto, o quanto eu sou inquieto. Fulano está sempre com raiva. Fulano não para quieta. Beltrano está sempre triste. A compensação, a irmã dele está sempre alegre. Então são manifestações de sentimentos e de emoções que nós identificamos facilmente nos outros. E em nós também. E às vezes nós queremos disfarçar, né? Às vezes você está triste com alguma coisa e alguém pergunta, você está bem? Está tudo bem com você? Tá tudo bem. Nossa, eu tô achando você meio para baixo hoje. Não é que eu dormi pouco, eu tô um pouco cansada. Então nem sempre nós queremos dizer o que está lá dentro. Mas de alguma maneira, isso vem na nossa expressão, no nosso olhar, na nossa postura, no nosso tom de voz, no nosso andar. E as outras pessoas captam. Então nós estamos trocando informações não verbais o tempo inteiro. E elas nos afetam de uma ou de outra maneira, dependendo de como estiver o nosso campo energético. Por isso que no Oriente é incentivado a prática do pranayama, que são exercícios respiratórios que te mantêm cada vez mais no seu centro. Então, quanto mais perto do seu centro, da sua essência você estiver, menos estes ataques, não sei se ataque é a palavra mais adequada, mas enfim, menos essas energias externas te tiram do teu eixo, do teu equilíbrio. Então, quanto mais para dentro eu olho, mais eu me conheço, mais condições eu tenho de olhar para as minhas sombras e aprender com elas, e menos para os outros eu olho, e menos para os outros eu critico. Menos aos outros eu critico, desculpa. Então, quem é meu espelho? Quem são meus espelhos? É só nos observarmos um pouquinho. Por que nos incomodamos com o comportamento de tais e tais pessoas? Por que damos ouvidos a comentários sobre a vida de um e de outro? Eles vão nos levar aonde? Por que eu dou tanta importância para os comentários sobre a vida das celebridades? De alguma pessoa importante. Eu nunca ouvi com essa pessoa.
que isso vai trazer de proveitoso, de útil nas nossas vidas. Então, quem são os nossos espelhos? Quem são os nossos modelos? A quem queremos seguir? Quem são as pessoas que nos inspiram, que nos animam, que nos dão de alguma maneira um norte? Eu queria ser igual a fulano. Por que você queria? Faça essa pergunta para você mesma. Por que você gostaria de ser essa pessoa? O que ela tem que você não tem? Já ouvimos essa pergunta várias vezes, né? Principalmente quando alguém leva um pé na bunda. Nossa, o que ele viu nela? Né? O que ela tem que eu não tenho? Tente descobrir. Será que ela não tem? Ou ela usou o melhor, né? Aceitou o melhor a si mesma? Isso aí são perguntas, reflexões. Então estamos realmente num momento bem conturbado. Os valores estão todos muito misturados. As pessoas estão muito violentas, outras estão muito fechadas, outras não querem nem saber de nada, ficam em casa. Não necessariamente são alienadas, mas preferem não entrar em contato com esse tipo de assunto, preferem ler um bom livro, selecionar alguns filmes, ficar com um grupinho restrito de pessoas, batendo um papo, comendo uma pizza. Então nós estamos num momento onde o bombardeio de opiniões, de ataques verbais está cada vez maior. Então, o quanto isso nos afeta? O quanto nós nos deixamos levar por esse tipo de coisa? O quanto as nossas opiniões, na verdade, estão sendo moldadas por vários fragmentos de doutrinação, sabe, de lavagem cerebral, e nós repetimos aquilo como se aquelas ideias, aquelas opiniões fossem realmente nossas. Então, quantos de nós saímos repetindo alguma coisa igual papagaio? Então, quem é meu espelho? Quem é meu espelho? Ou quem são meus espelhos? Porque eu posso me espelhar em mais de uma pessoa. Eu posso ver uma característica numa pessoa e uma outra característica em outra pessoa. E ambas as características seriam importantes ou me incomodarem. Então, o que incomoda, o que traz conforto, o que atrai e o que repele. Então, se uma pessoa tem tantas características que me repelem, por que eu continuo andando com ela? Por que eu digo que é minha amiga se eu só vejo inconvenientes nessa pessoa? Se eu só vejo defeitos nessa pessoa, por que eu continuo com ela por perto? Não é mais saudável, não é mais coerente nos cercarmos de pessoas com as quais nos relacionamos melhor? Pessoas a quem admiramos, pessoas com quem temos aquele papo que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Quando você vem falar, nossa, faz 5 horas que nós estamos aqui, o café já esfriou, já pedimos 4 cafés, o último café já gelou na xícara e nós estamos aqui ainda conversando. Porque o papo estava bom. Então não é tentar convencer alguém de algo, e sim trocar, né? A minha opinião, a sua, do outro, do outro, do outro. Quantos de nós hoje fazemos isso? Nos reunimos para jogar um carteado, seja ele qual for,
No meio do cateado tem uma conversinha, um pitisquinho e tal. Fazemos isso. Não, fica no WhatsApp. Nada contra a tecnologia. Mas a tecnologia que veio para facilitar a nossa vida tem nos colocado cada vez mais longe das pessoas. E muitas não se aperceberam disso. É lógico que eu estou aqui, através de uma tecnologia, passando uma mensagem para vocês. É mais cômodo você ouvir isso na hora que você tem um tempo, na hora que você está afim, do que marcar uma palestra ao vivo, numa sala, de um espaço, nesse horário que você tem que se deslocar da sua casa e ir até lá para assistir. Tudo tem os dois lados sempre. Depende de como eu uso a ferramenta. E vou perguntar de novo. Quem é o seu espelho? Quanto você para prestar atenção naquilo que você diz. Naquilo que você diz para o outro. Naquilo que você ouve do outro. Quanto isso te impacta. Quando alguém faz algum comentário que você não gosta. E quando você faz algum comentário, você percebe que a pessoa não gostou. Mas nós continuamos fazendo. Nós continuamos criticando, continuamos julgando o outro e a nós mesmos. O quanto nós olhamos para nós. O quanto nós olhamos para aquele espelho que realmente nós temos em casa. Não só na hora de sair para você ver se a maquiagem está bonita, se o brinco combinou com a roupa. No caso dos homens, se aquela camisa ficou legal, se põe outra camisa, se põe uma camiseta. Quando nós olhamos para o espelho, que reflete a nossa imagem. O quanto nós precisamos olhar para outras pessoas, para que essas outras pessoas nos mostrem alguma coisa em nós. E o quanto de nós tem no outro, o quanto do outro tem em nós. O quanto somos parecidos uns com os outros, mas temos aquela crença de que não, eu não sou igual a todo mundo. Eu tenho as minhas próprias ideias, minhas próprias convicções. Mas onde chegamos hoje, nós somos a somatória das várias pessoas com as quais convivemos, desde a mais tenra infância. Se nós olharmos no nosso baú de lembranças, vai ter uma frase lá que nossa, eu tive uma colega que usava sempre essa expressão. Eu sempre achei ela tão engraçada, essa expressão, mas eu nunca consegui usar. Toda vez que eu ouço essa expressão, eu lembro dela. Olha que pedaço dela ficou aí dentro. Então, quem são os nossos espelhos? Quem espelhamos? Quem olhamos naquele espelho que temos em casa? Fica aí a pergunta. Eu espero que tenha sido útil. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço o apoio de Carlos Schultz, seus incensos incríveis. Encomendas do 11 98687 4093. Agradeço o apoio de Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares. Consultas comigo no 11 94 944 1425. Vamos ver o que o tarô traz de mensagem para esta semana. A mensagem que veio foi: olhe para aquilo que realmente representa religiosidade dentro de você, espiritualidade dentro de você. Entre em contato com aquilo que realmente faz sentido para você nesse aspecto. O quanto você acredita, seja no que for, o quanto isso é forte e presente na sua vida atualmente. Ouça a sua intuição, siga a sua intuição, conecte-se com o seu melhor. Faça 1 minutinho, 2 minutinhos de mergulho por dia, que seja. Mas olhe para aquilo que você tem de mais precioso aí dentro. Eu superior, Cristo interno, centelha divina, o nome que você quiser dar. Mas essa parte sua, que só você
conhece. O seu melhor, a sua essência. Entre em contato com ela. Mergulhe. Mergulhe com vontade, com entrega. Sem medo de ser feliz, sem medo do que você vai ver. Esteja aberta o suficiente para ver o que ele vai te mostrar. Nosso aprendizado acontece das mais variadas formas. E às vezes é necessário que nós olhemos para uma parte nossa não tão bonita, não tão luminosa, para corrigirmos uma rota que nós estamos traçando de uma maneira não tão boa, não tão ética, não tão legal, não tão dentro daquilo que nos propusemos a fazer. De novo, agradeço vocês, uma ótima semana, um beijo e até a próxima. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem na saúde, na alegria, na beleza, em tudo que tem de bom para vocês curtirem. Um beijo.